Quem está orando por você quando você não consegue mais? A intercessão que poucos sabem. Quem está orando por você quando você não consegue mais? Talvez essa pergunta nunca tenha passado pela sua mente. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Você ainda ama a Deus, ainda acredita em Jesus, mas chegou um dia em que as palavras simplesmente desapareceram. Você tenta começar uma oração, mas o coração pesa, a mente se perde, e tudo o que sobra é um silêncio que parece interminável. Então uma dúvida dolorosa começa a crescer. Será que Deus ainda me ouve quando eu já não consigo falar com Ele? Muitas pessoas acreditam que a vida espiritual depende apenas da força das próprias orações. Pensam que, se conseguirem orar bastante, Deus estará perto. Se não conseguirem, sentirão que o céu se fechou. Mas existe uma verdade extraordinária nas Escrituras que poucos cristãos realmente compreendem. Deus nunca condicionou seu amor à sua capacidade de encontrar as palavras certas. Existem momentos em que o seu silêncio diz mais diante do céu do que os discursos mais longos que você poderia fazer. Talvez você tenha escondido esse cansaço até das pessoas mais próximas. Você continua sorrindo, continua trabalhando, continua cumprindo suas responsabilidades, mas por dentro sente que algo se apagou. Há noites em que você apenas fecha os olhos porque nem forças para orar consegue reunir. Você se pergunta se sua fé diminuiu, se decepcionou a Deus ou se foi deixado para trás. Essas perguntas machucam porque parecem não ter resposta. No entanto, a Bíblia revela algo profundamente consolador para quem chegou exatamente nesse lugar. Existe uma intercessão acontecendo que não depende da sua resistência emocional. Existe uma obra invisível que continua mesmo quando você acredita que tudo dentro de você parou. Enquanto você luta contra o peso da culpa, do medo ou da exaustão, Deus já está realizando algo que seus olhos não conseguem enxergar. O céu não entra em silêncio apenas porque você entrou. A fidelidade de Deus continua trabalhando mesmo quando a sua voz se cala. Ao longo desta mensagem, você descobrirá que há uma diferença enorme entre não conseguir orar e estar distante de Deus. Essas duas coisas não são iguais. Muitas vezes, justamente quando você pensa que perdeu sua fé, Deus está sustentando você de uma maneira mais profunda do que nunca. Talvez o maior erro seja interpretar sua fraqueza como abandono, quando ela pode estar se tornando o cenário onde a graça de Deus mais se manifesta. As Escrituras apresentam uma realidade espiritual que transforma completamente a maneira de enxergar os dias mais difíceis. Você verá que Deus conhece orações que nunca chegaram aos seus lábios. Verá que Cristo continua exercendo seu ministério de intercessão. Descobrirá que o Espírito Santo age de maneiras que ultrapassam aquilo que conseguimos compreender. Quando essas verdades se unem, nasce uma esperança que não depende das circunstâncias nem da força humana. Por isso, permaneça comigo até o final. Talvez hoje você encontre a resposta para uma pergunta que tem carregado em silêncio há muito tempo. Talvez descubra que nos dias em que acreditou estar completamente sozinho, o céu jamais deixou de agir ao seu favor. E antes de entendermos quem continua orando por você, precisamos compreender uma verdade surpreendente. Deus escuta até aquilo que você nunca conseguiu dizer. Quando Deus escuta aquilo que você nunca conseguiu dizer, existe uma diferença muito grande entre aquilo que sai da sua boca e aquilo que Deus enxerga dentro do seu coração. Nós, seres humanos, dependemos das palavras para compreender uns aos outros. Quando alguém permanece em silêncio, normalmente não sabemos o que está acontecendo dentro dessa pessoa. Mas Deus nunca precisou das palavras para conhecer você. Antes mesmo que uma frase seja formada em sua mente, Ele já conhece a origem daquele sentimento, a dor escondida por trás dele e a luta silenciosa que ninguém mais consegue perceber.
Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. O céu nunca dependeu da sua eloquência para permanecer atento à sua vida. Há pessoas que acreditam que suas orações perderam valor porque já não conseguem falar como antes. Elas se lembram de um tempo em que passavam longos minutos conversando com Deus, lendo as Escrituras, sentindo alegria na presença do Senhor. Hoje, porém, tudo parece diferente. A oração ficou curta. Em alguns dias, ela nem acontece. O coração pesa tanto que até levantar os olhos parece difícil. Então, surge uma culpa silenciosa, que vai crescendo pouco a pouco. A pessoa começa a acreditar que Deus também deve estar decepcionado. Mas essa conclusão nasce do cansaço humano, não da verdade revelada nas Escrituras. Pense em uma criança pequena que ainda não sabe falar claramente. Quando ela chora, a mãe não exige que organize uma frase perfeita para entender o que está acontecendo. Ela reconhece o tom daquele choro, percebe a intensidade, identifica a necessidade e corre para ajudá-la. Se um amor humano consegue agir dessa maneira, quanto mais o amor perfeito de Deus. O Pai Celestial não espera que seus filhos encontrem as palavras ideais para então decidir se irá ouvi-los. Ele conhece a necessidade antes mesmo que ela seja expressa. Isso não diminui a importância da oração. Pelo contrário, mostra que a oração nasce de um relacionamento, não de uma performance espiritual. É por isso que tantas pessoas se surpreendem quando leem o que Davi escreveu no livro dos Salmos. Em diversos momentos, ele não escondeu sua angústia, sua confusão e até sua sensação de abandono. Deus não rejeitou Davi por causa disso. Pelo contrário, foi justamente nesses momentos de sinceridade que o relacionamento entre eles se tornou ainda mais profundo. O Senhor nunca pediu que seus servos escondessem suas fraquezas. Ele sempre desejou um coração verdadeiro. Talvez você tenha tentado esconder de Deus aquilo que Ele já conhece completamente. Talvez você tenha acreditado que precisava parecer forte diante daquele que vê cada lágrima antes mesmo que ela caia. Existe uma passagem extraordinária nas Escrituras que revela essa realidade de maneira profunda. No livro dos Salmos está escrito que o Senhor conhece o pensamento antes mesmo que a palavra chegue à língua. Essa verdade muda completamente nossa maneira de enxergar a oração. Deus não está esperando uma fórmula correta. Ele está olhando para um coração que continua voltado para Ele, mesmo quando está cansado demais para organizar uma frase. Há dias em que a única oração possível é permanecer na presença de Deus sem conseguir dizer nada. E isso não significa fracasso espiritual. Muitas vezes significa confiança absoluta. Permanecer diante de Deus em silêncio ainda é permanecer diante dele. Talvez você esteja lembrando de uma noite em que apenas fechou os olhos e chorou. Nenhuma palavra saiu, nenhum versículo veio à memória, nenhuma música trouxe consolo. Você apenas permaneceu ali, imaginando se Deus perceberia aquele momento. A resposta é muito maior do que você imagina. O Senhor não apenas percebeu, Ele conheceu cada pensamento que você não conseguiu organizar, cada medo que ficou preso dentro do peito e cada pergunta que você teve vergonha de fazer. O céu não ficou em silêncio porque você ficou. Deus continuou olhando para você com a mesma compaixão de sempre. Essa verdade também nos protege de um erro muito comum. Muitas pessoas medem sua vida espiritual pela quantidade de palavras que conseguem dizer durante uma oração. Quando conseguem falar bastante, acreditam que estão próximas de Deus. Quando conseguem falar pouco, imaginam que se afastaram dele. Mas intimidade não é medida pelo volume das palavras. Existem orações longas que nunca saem da superfície do coração e existem silêncios sinceros que alcançam uma profundidade que nenhuma linguagem humana consegue explicar. Deus não avalia você da mesma maneira que você avalia a si mesmo. Enquanto você olha para a sua limitação, Ele continua olhando para a sua própria fidelidade.
Talvez seja exatamente por isso que Jesus tantas vezes procurava lugares silenciosos para estar com o Pai. O relacionamento com Deus nunca foi construído apenas sobre aquilo que é dito, mas sobre aquilo que é vivido na presença dele. Há momentos em que a comunhão acontece além das palavras. É nesse lugar que muitos descobrem algo surpreendente. Quando você acredita que sua oração terminou porque não conseguiu continuar falando, Deus ainda está ouvindo aquilo que seu coração jamais conseguiu colocar em voz alta. E compreender essa verdade prepara você para descobrir algo ainda mais surpreendente. E se o problema nunca foi a ausência da sua fé, mas apenas a maneira como você interpretou o seu próprio cansaço? O dia em que sua fé parece desaparecer, mas não desaparece de Deus. Existe um momento na caminhada cristã que assusta até os servos mais fiéis. É o dia em que você olha para dentro de si e não encontra o entusiasmo de antes. A Bíblia continua aberta sobre a mesa, mas sua leitura parece pesada. A oração já não flui naturalmente. Os louvores que antes enchiam seus olhos de lágrimas, agora parecem encontrar um coração cansado. Nesse instante, uma pergunta silenciosa começa a ecoar dentro da alma. Será que perdi a minha fé? Essa dúvida pode ser uma das mais dolorosas da vida espiritual, porque faz a pessoa acreditar que Deus se afastou justamente quando ela mais precisava dele. No entanto, sentir a fé enfraquecida não significa que ela deixou de existir. Muitas vezes, significa apenas que ela está atravessando um processo que seus sentimentos ainda não conseguem compreender. Nós fomos ensinados, muitas vezes sem perceber, a associar a presença de Deus às nossas emoções. Quando sentimos paz, concluímos que Deus está perto. Quando sentimos alegria, acreditamos que nossa fé está forte. Mas o que acontece quando essas emoções desaparecem? Será que Deus também desaparece? A resposta das Escrituras é clara. Deus nunca prometeu que seus filhos viveriam guiados pelas emoções. Ele prometeu permanecer fiel, mesmo quando nossos sentimentos oscilassem. É justamente aí que muitos se confundem. Confundem o silêncio emocional com a ausência espiritual. Confundem cansaço com abandono. Confundem fraqueza com derrota. Mas nenhuma dessas conclusões encontra fundamento na palavra de Deus. Lembre-se dos discípulos durante a tempestade. Enquanto as ondas cresciam e o vento parecia impossível de vencer, eles concluíram que estavam sozinhos. O medo falou mais alto do que a realidade. No entanto, Jesus continuava dentro do barco. A presença dele nunca dependeu da percepção deles. O mesmo acontece conosco. Existem dias em que o coração grita que Deus está distante, mas a verdade continua exatamente a mesma. O Senhor não muda porque nossas emoções mudam. Ele permanece constante quando tudo dentro de nós parece instável. Essa é uma das maiores demonstrações do amor de Deus. Sua fidelidade não acompanha as oscilações da nossa alma. Talvez você esteja vivendo exatamente esse período. Você continua indo à igreja, continua tentando permanecer firme, continua acreditando que Deus existe, mas sente como se algo tivesse sido apagado dentro de você. É importante entender que a fé não é a ausência de dúvidas, nem a presença constante de emoções intensas. Fé é continuar caminhando quando os sentimentos já não conseguem mostrar o caminho. É confiar na palavra de Deus quando o coração produz interpretações completamente diferentes. É permanecer olhando para Cristo mesmo quando a mente insiste em perguntar se ainda vale a pena continuar. Esse tipo de fé é silencioso, discreto e muitas vezes invisível para quem está ao redor. Mas é exatamente essa fé que amadurece durante as estações difíceis. As Escrituras apresentam homens e mulheres que viveram experiências semelhantes. Elias, logo depois de uma das maiores demonstrações do poder de Deus no Monte Carmelo, mergulhou em um profundo desânimo.
Ele chegou ao ponto de desejar que sua própria vida terminasse. Deus não respondeu com condenação. Primeiro, cuidou do seu corpo, permitiu que descansasse, enviou alimento e fortaleceu suas forças antes de restaurar sua visão espiritual. Esse detalhe revela algo extraordinário. O Senhor conhece os limites da nossa humanidade. Nem todo esgotamento é falta de fé. Às vezes, o corpo está cansado, a mente está sobrecarregada e o coração precisa ser sustentado antes de conseguir enxergar novamente aquilo que Deus já está fazendo. O apóstolo Paulo também descreve momentos de extrema pressão, dizendo que enfrentou circunstâncias acima de suas próprias forças. Mesmo assim, essas experiências não tinham como objetivo destruí-lo, mas ensiná-lo a depender ainda mais de Deus. Existe uma diferença enorme entre uma fé que depende das circunstâncias e uma fé que aprende a descansar no caráter imutável do Senhor. Quando tudo está bem, confiar parece simples. O verdadeiro crescimento acontece quando você continua caminhando mesmo sem conseguir sentir aquilo que antes parecia tão evidente. Deus não mede sua fidelidade pela intensidade das emoções, mas pela disposição do seu coração em permanecer perto dele mesmo durante o vale. Talvez você tenha pensado que Deus estava decepcionado porque sua fé já não parecia tão forte quanto antes. Mas imagine um pai observando seu filho aprender a andar. Quando a criança tropeça, o pai não interpreta aquela queda como fracasso definitivo. Pelo contrário, ele estende as mãos, incentiva o próximo passo e permanece ao lado dela durante todo o processo. Nosso Pai Celestial age de maneira infinitamente mais perfeita. Ele não abandona seus filhos quando eles tropeçam emocionalmente. Ele continua sustentando cada passo, mesmo quando eles acreditam que estão caminhando sozinhos. Sua graça não diminui porque suas forças diminuíram. Talvez hoje você não consiga enxergar a dimensão daquilo que Deus ainda está realizando na sua vida. Mas existe uma realidade invisível acontecendo além dos seus sentimentos. Enquanto você luta para manter a esperança, existe uma batalha espiritual sendo travada ao seu redor. Você imagina que sua maior luta acontece apenas dentro da sua mente. No entanto, as Escrituras revelam que justamente quando você pensa em desistir, algo muito maior começa a acontecer no mundo invisível. É essa batalha que vamos compreender no próximo momento. A batalha invisível que começa quando você pensa em desistir. Existe um instante que quase ninguém percebe. Não é quando você conquista uma grande vitória espiritual. Não é quando termina um longo período de oração. Não é quando sente uma alegria intensa durante um culto. O momento mais delicado da caminhada cristã costuma acontecer quando você pensa em silêncio. Eu não consigo continuar. É exatamente nesse ponto que muitos imaginam que tudo está perdido. Mas as Escrituras revelam uma realidade completamente diferente. Quando você chega ao limite das suas forças, uma batalha invisível ganha intensidade. O que seus olhos não conseguem enxergar continua acontecendo diante de Deus. Enquanto você acredita que sua história está parando, o céu continua em movimento. O inimigo conhece o poder de uma pessoa que permanece confiando em Deus. Por isso, muitas vezes, seu objetivo não é fazer você abandonar imediatamente a fé. Seu alvo é mais sutil. Ele tenta convencer você de que sua luta não faz sentido, de que suas orações nunca produziram efeito, de que Deus ficou indiferente ao seu sofrimento. Quando essas ideias encontram um coração cansado, elas parecem fazer sentido. É por isso que a maior batalha nem sempre acontece nas circunstâncias externas. Ela acontece dentro da maneira como você interpreta aquilo que está vivendo. Se conseguir acreditar que Deus o abandonou, você começará a enxergar cada dificuldade como uma confirmação dessa mentira. Foi exatamente essa estratégia que apareceu em diversos momentos da história bíblica.
Depois de receber grandes promessas, muitos servos de Deus enfrentaram períodos em que tudo parecia contradizer aquilo que o Senhor havia dito. José foi vendido pelos próprios irmãos. Davi foi perseguido durante anos antes de ocupar o trono que Deus lhe prometera. Jeremias anunciou a palavra do Senhor, enquanto experimentava rejeição constante. Nenhum deles conseguia compreender completamente o que estava acontecendo naquele momento. Ainda assim, havia uma realidade invisível conduzindo cada detalhe da história. Deus nunca perdeu o controle, mesmo quando tudo parecia caminhar na direção oposta. Talvez essa também seja a sua dificuldade hoje. Você olha para os acontecimentos recentes da sua vida e não consegue encontrar nenhuma explicação. Algumas portas se fecharam. Pessoas em quem você confiava se afastaram. Orações que pareciam urgentes ainda não receberam a resposta que você esperava. Aos poucos, nasce a sensação de que Deus ficou em silêncio porque deixou de agir. No entanto, existe uma diferença enorme entre silêncio e inatividade. O Senhor continua trabalhando mesmo quando seus movimentos permanecem escondidos aos nossos olhos. A ausência de respostas imediatas não significa a ausência da presença de Deus. As Escrituras nos mostram um episódio marcante no livro de 2 Reis. O servo do profeta Eliseu acordou assustado ao ver um grande exército cercando a cidade. Para ele, a derrota era inevitável. Tudo o que seus olhos conseguiam enxergar era a ameaça. Então, Eliseu fez uma oração simples, pedindo que Deus abrisse os olhos daquele homem. Quando isso aconteceu, ele viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta. A realidade nunca havia mudado. O que mudou foi sua capacidade de enxergá-la. Essa passagem ensina algo profundo. Muitas vezes, nossa maior necessidade não é que Deus comece a agir, mas que Ele nos permita perceber que já está agindo. É exatamente isso que acontece quando pensamos em desistir. Nossa visão espiritual se torna limitada pelas emoções. O medo aumenta o tamanho dos problemas. A ansiedade diminui nossa capacidade de lembrar da fidelidade de Deus. O desânimo faz parecer que todas as promessas ficaram para trás, mas nenhuma dessas emoções altera a verdade. Deus continua sendo quem sempre foi. Seu cuidado continua alcançando lugares onde nossa percepção não consegue chegar. Enquanto você tenta entender por que tudo ficou tão difícil, o Senhor continua sustentando circunstâncias, protegendo caminhos, impedindo situações que talvez você jamais saberá que existiram. Há uma pergunta que vale a pena fazer. Quantas vezes Deus já protegeu você sem que percebesse? Quantos acidentes foram evitados? Quantas decisões precipitadas foram impedidas? Quantas pessoas entraram ou saíram da sua vida porque o Senhor estava conduzindo uma história muito maior do que você conseguia enxergar? Nós costumamos agradecer apenas pelas bênçãos visíveis, mas existe uma quantidade incalculável de livramentos silenciosos que só conheceremos plenamente na eternidade. A providência de Deus nem sempre faz barulho. Muitas vezes, ela trabalha justamente no lugar onde ninguém consegue notar sua presença. Essa compreensão muda completamente nossa maneira de enfrentar os dias difíceis. Em vez de perguntar apenas, por que isso está acontecendo comigo? Começamos a perguntar, o que Deus pode estar fazendo que ainda não consigo enxergar? Essa mudança não elimina a dor imediatamente, mas transforma a forma como atravessamos o sofrimento. Em vez de caminhar apenas guiados pelo medo, passamos a caminhar sustentados pela confiança de que existe uma mão soberana conduzindo cada passo, mesmo quando o caminho parece escuro. E há algo ainda mais surpreendente. Talvez você imagine que Deus só começa a cuidar de você depois que você percebe sua necessidade e faz uma oração. Mas as Escrituras revelam uma verdade muito maior.
Em muitos momentos da sua vida, a misericórdia de Deus já estava trabalhando antes mesmo de você entender que precisava dela. É essa realidade extraordinária que vamos descobrir no próximo capítulo. A intercessão que acontece antes mesmo de você perceber sua necessidade. Existe uma característica do amor de Deus que transforma completamente a maneira como enxergamos nossa caminhada. Nós normalmente pensamos que Deus começa a agir depois que pedimos ajuda. Imaginamos que a oração seja o ponto de partida para a sua intervenção. Mas, ao observar atentamente as Escrituras, descobrimos algo muito maior. Em inúmeras ocasiões, Deus já estava preparando a resposta antes mesmo que seus filhos compreendessem qual era a verdadeira necessidade. Essa verdade muda completamente nossa percepção sobre a intercessão. O Senhor não trabalha apenas reagindo às nossas orações. Ele trabalha antecipando-se ao nosso sofrimento, porque sua misericórdia enxerga o amanhã enquanto nós ainda estamos tentando compreender o hoje. Pense por um instante na sua própria história. Quantas vezes você só percebeu muito tempo depois que determinado acontecimento, que parecia uma perda, acabou protegendo sua vida? Quantas portas fechadas se transformaram em livramentos? Quantos atrasos impediram encontros perigosos? Quantas decepções impediram caminhos que teriam produzido dores ainda maiores? Naquele momento, tudo parecia sem sentido. Você talvez tenha orado pedindo exatamente o contrário daquilo que aconteceu. Mas, olhando para trás, conseguiu perceber que Deus já estava conduzindo sua história antes mesmo que você entendesse o que realmente precisava. A providência divina frequentemente chega antes da nossa compreensão. Esse cuidado antecipado aparece repetidamente na Bíblia. Antes que o povo de Israel enfrentasse o deserto, Deus já havia preparado uma coluna de nuvem para guiá-los durante o dia e uma coluna de fogo para iluminá-los durante a noite. Antes que a fome alcançasse muitas nações, José já estava sendo conduzido ao Egito para preservar inúmeras vidas. Antes que Ester compreendesse a dimensão da ameaça contra seu povo, Deus já havia permitido que ela ocupasse uma posição estratégica dentro do palácio. Em nenhum desses casos, Deus improvisou uma solução. Sua providência já estava em movimento muito antes que os acontecimentos se tornassem visíveis para os seres humanos. Talvez você esteja vivendo exatamente uma situação em que nada parece fazer sentido. Você olha para a sua realidade e pensa que Deus ainda não começou a agir porque continua esperando uma resposta. No entanto, existe uma possibilidade que raramente consideramos. E se a resposta já estiver sendo construída, mesmo que você ainda não consiga reconhecê-la? E se pessoas estiverem sendo preparadas sem que você saiba? E se circunstâncias estiverem sendo organizadas em silêncio? E se o próprio Senhor estiver removendo obstáculos que jamais chegarão ao seu conhecimento? Nós enxergamos apenas uma pequena parte da história. Deus contempla cada detalhe do início ao fim. É justamente por isso que Isaías registrou palavras tão profundas sobre os pensamentos e os caminhos do Senhor serem mais altos do que os nossos. Não se trata apenas de uma diferença de poder. Trata-se de uma diferença de perspectiva. Nós enxergamos o instante presente. Deus contempla gerações inteiras. Nós nos preocupamos com o problema de hoje. O Senhor já conhece as respostas que alcançarão o amanhã. Enquanto nossa visão é limitada pelo tempo, sua sabedoria permanece completa e perfeita. Quando entendemos isso, deixamos de acreditar que Deus está atrasado. Descobrimos que muitas vezes somos nós que ainda não alcançamos o momento preparado por Ele. Essa verdade também muda a maneira como entendemos a intercessão. Há ocasiões em que você acredita estar começando uma oração, quando na realidade Deus já vinha preparando aquele encontro havia muito tempo.
O desejo de buscá-lo não nasceu apenas da sua vontade. O próprio Espírito Santo já estava trabalhando silenciosamente dentro do seu coração, despertando sede, quebrantamento e esperança. Até mesmo o impulso de voltar à presença de Deus pode ser resultado de uma obra invisível da graça que começou antes de você perceber. O Senhor não apenas responde ao coração arrependido. Muitas vezes é Ele quem desperta esse coração para voltar à sua presença. Isso também explica por que algumas pessoas conseguem permanecer firmes durante períodos extremamente difíceis. Elas mesmas não conseguem explicar de onde veio a força para continuar. Dizem apenas que, de alguma maneira, não desistiram. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Em determinados momentos parecia impossível suportar mais um dia. Ainda assim, você atravessou aquela fase. Hoje olha para trás e reconhece que jamais conseguiria sozinho. Essa sustentação não surgiu por acaso. Deus já estava fortalecendo você antes mesmo que percebesse o tamanho da tempestade que enfrentaria. Sua graça sempre chega primeiro. Quando Jesus chamou seus discípulos, Ele não esperou que eles se tornassem perfeitos para então aproximar-se deles. Foi Cristo quem deu o primeiro passo. Foi Cristo quem os encontrou enquanto ainda viviam suas rotinas comuns. Esse padrão revela algo extraordinário sobre o coração de Deus. A iniciativa da graça sempre pertence ao Senhor. Nós o buscamos porque antes disso Ele já estava nos atraindo. Nós clamamos porque sua misericórdia já estava trabalhando em silêncio. Nós encontramos esperança porque sua presença já havia chegado antes da nossa compreensão. Essa é uma das maiores demonstrações do amor divino. Deus nunca espera que seus filhos consigam fazer tudo sozinhos para então decidir ajudá-los. Talvez hoje você ainda esteja esperando uma resposta visível. Mas existe uma pergunta que merece permanecer em seu coração. Quantas respostas de Deus você deixou de reconhecer simplesmente porque esperava um milagre diferente daquele que Ele já estava realizando? Essa pergunta nos conduz a uma descoberta que pode transformar completamente a maneira como você interpreta sua própria vida. Porque nem toda resposta de Deus chega da forma que imaginamos. Algumas chegam tão silenciosamente que só percebemos muito tempo depois que o Senhor já havia respondido desde o início. Por que algumas respostas de Deus chegam sem parecer respostas? Uma das maiores frustrações da vida cristã acontece quando esperamos que Deus responda de uma determinada maneira e Ele escolhe agir de outra completamente diferente. Em nossa mente, criamos cenários, imaginamos datas, esperamos mudanças visíveis e acontecimentos extraordinários. Acreditamos que a resposta virá como uma porta que se abre de repente, uma cura imediata, uma solução inesperada ou uma transformação instantânea da realidade. Quando isso não acontece, concluímos que Deus permaneceu em silêncio. Mas será que Ele realmente não respondeu? Ou será que sua resposta chegou de uma forma tão diferente daquilo que esperávamos que simplesmente não conseguimos reconhecê-la? Nós, naturalmente, prestamos mais atenção aos grandes milagres do que às pequenas manifestações da graça. Se Deus abre o mar, todos percebem. Se faz o sol parar, ninguém duvida. Mas e quando Ele responde sustentando você por mais um dia? E quando sua resposta não remove a tempestade, mas fortalece você para atravessá-la? E quando o milagre não acontece ao redor, mas começa silenciosamente dentro do seu coração? Essas respostas costumam passar despercebidas, porque nossos olhos foram treinados para procurar acontecimentos extraordinários, enquanto Deus frequentemente trabalha através de mudanças profundas e discretas. Pense em quantas vezes você disse, "Eu não vou conseguir." Ainda assim, conseguiu levantar da cama na manhã seguinte,
Você acreditava que não suportaria mais um dia, mas aquele dia terminou. Depois veio outro e mais outro. Em algum momento, você percebeu que continuava caminhando, mesmo sem entender de onde vinha aquela força. Talvez você tenha atribuído isso ao tempo ou à sua própria resistência. Mas e se essa capacidade de continuar já fosse a resposta de Deus? E se a graça que o sustentou durante todo esse processo fosse exatamente o milagre que você estava pedindo, apenas apresentado de uma maneira diferente daquela que imaginava? O apóstolo Paulo viveu algo semelhante. Ele orou insistentemente para que determinada dificuldade fosse removida. A expectativa era clara. Ele queria uma intervenção direta, definitiva e visível. No entanto, a resposta do Senhor não foi eliminar imediatamente aquela situação. Deus respondeu dizendo que sua graça era suficiente e que seu poder se aperfeiçoava justamente na fraqueza humana. Conforme lemos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 10. À primeira vista, essa resposta poderia parecer frustrante, mas na realidade, Deus estava oferecendo algo muito maior do que Paulo havia pedido. Em vez de retirar toda a dificuldade, ofereceu sua presença constante em meio a ela. A circunstância continuava difícil, mas Paulo jamais voltaria a enfrentá-la sozinho. Esse princípio continua válido para nós. Há momentos em que Deus responde mudando as circunstâncias. Em outros, responde transformando nosso interior. Às vezes, remove o problema. Em outras ocasiões, muda nossa maneira de enfrentá-lo. Existem pessoas que pedem paz, esperando que todos os conflitos desapareçam. Deus, porém, responde plantando uma paz que permanece mesmo quando os conflitos continuam existindo. Outros pedem coragem, esperando que o medo desapareça completamente. Mas o Senhor responde, concedendo força para seguir adiante apesar do medo. Essa diferença muda tudo. Deus nem sempre responde eliminando a luta. Muitas vezes, responde tornando você alguém diferente dentro da própria luta. Também precisamos lembrar que Deus enxerga consequências que nós jamais conseguiríamos prever. Uma resposta imediata pode resolver uma dor presente, mas talvez impeça um crescimento que produziria frutos para toda a vida. Um atraso pode preservar você de uma decisão precipitada. Uma espera pode fortalecer seu caráter. Uma porta fechada pode impedir um caminho que traria sofrimento muito maior. Enquanto olhamos apenas para aquilo que desejamos agora, Deus contempla toda a história que ainda será construída. Sua resposta sempre leva em consideração um horizonte que nossa visão limitada não alcança. Existe ainda outro detalhe profundamente consolador. Algumas respostas de Deus não chegam como acontecimentos, mas como pessoas. Talvez alguém tenha aparecido em sua vida exatamente quando você estava prestes a desistir. Talvez uma conversa inesperada tenha devolvido esperança ao seu coração. Talvez um versículo lido, quase por acaso, tenha falado diretamente à sua situação. Talvez um simples gesto de carinho tenha impedido que você abandonasse completamente a fé. Nós costumamos chamar essas experiências de coincidências. Mas quem caminha com Deus aprende que sua providência frequentemente utiliza pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Por isso, vale a pena fazer uma pergunta sincera ao próprio coração. Quantas vezes você afirmou que Deus nunca respondeu determinada oração sem perceber que ainda estava vivo por causa da resposta silenciosa que Ele já havia concedido? Quantas vezes pediu força e recebeu perseverança? Pediu direção e recebeu paciência? Pediu libertação imediata e recebeu amadurecimento? Talvez a resposta não tenha sido igual à expectativa, mas isso não significa que ela não tenha acontecido. O Pai continua respondendo, ainda que seus caminhos ultrapassem nossa compreensão.
Quando começamos a reconhecer essas respostas discretas, nossa confiança deixa de depender apenas dos grandes acontecimentos. Passamos a perceber Deus também nos detalhes, nos intervalos, nas esperas e até nos silêncios. E é justamente nesse ponto que surge outra pergunta profundamente transformadora. Se Deus responde de maneiras tão diferentes das que esperamos, será que o silêncio, que tanto nos assusta, pode esconder um propósito de amor em vez de uma punição? É exatamente essa verdade que começaremos a compreender no próximo capítulo. Quando Deus usa o silêncio para proteger sua alma e não para puni-la, poucas experiências machucam tanto um cristão quanto a sensação de que Deus ficou em silêncio. Você ora e não percebe resposta. Procura direção e tudo parece permanecer exatamente igual. Lê a Bíblia esperando encontrar uma palavra específica para a sua situação, mas nenhuma passagem parece responder às perguntas que ocupam sua mente. Então surge uma conclusão perigosa. Talvez Deus esteja me castigando. Talvez Ele tenha se cansado de mim. Talvez eu tenha feito algo tão grave que o céu decidiu não falar mais comigo. Essas ideias parecem verdadeiras quando o coração está ferido, mas elas não representam o caráter revelado de Deus nas Escrituras. O silêncio de Deus nunca deve ser interpretado automaticamente como rejeição. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Há ocasiões em que o Senhor permanece em silêncio porque está realizando uma obra tão profunda que palavras seriam insuficientes para explicá-la naquele momento. Um pai amoroso nem sempre responde imediatamente a todas as perguntas do filho. Existem respostas que só fazem sentido quando a criança amadurece o suficiente para compreendê-las. Da mesma forma, Deus conhece o momento certo para revelar aquilo que hoje ainda não conseguiríamos carregar sem perder a paz. Pense na vida de José. Durante anos, ele recebeu poucas explicações sobre tudo o que estava acontecendo. Foi vendido pelos próprios irmãos, levado para uma terra distante, acusado injustamente e lançado na prisão. Em nenhum momento as Escrituras registram que Deus lhe explicou antecipadamente cada etapa daquele processo. O Senhor não revelou todos os detalhes do plano enquanto José ainda caminhava por ele. Mesmo assim, Deus jamais esteve ausente. Cada aparente atraso fazia parte de uma preparação invisível que somente anos depois seria compreendida. O silêncio não significava abandono. Significava que Deus estava escrevendo uma história maior do que José podia imaginar. Nós gostaríamos que Deus nos mostrasse todo o caminho antes de darmos o primeiro passo. Queremos compreender o motivo de cada lágrima, de cada perda e de cada espera. Mas se o Senhor revelasse tudo antecipadamente, provavelmente trocaríamos a confiança pelo controle. Deixaríamos de depender dele para depender apenas das informações que recebemos. O silêncio, muitas vezes, preserva nosso relacionamento com Deus porque nos ensina a descansar em seu caráter e não apenas em suas explicações. A fé amadurece quando aprendemos a confiar não apenas nas respostas do Senhor, mas também em sua sabedoria quando escolhe não responder imediatamente. Existe outra razão pela qual Deus pode permanecer em silêncio durante determinadas fases da nossa vida. Nem toda resposta que desejamos faria bem para nossa alma naquele instante. Imagine uma criança que pede algo que parece maravilhoso aos seus próprios olhos, mas que o pai sabe que poderá machucá-la. A negativa não nasce da falta de amor. Ela nasce justamente do excesso de amor. Deus também enxerga consequências que nossa visão limitada não alcança. Quantas decisões você teria tomado se Deus tivesse respondido exatamente como pediu? Quantos caminhos hoje agradece por nunca terem acontecido? O silêncio de ontem pode ter sido a proteção que salvou o seu amanhã. O profeta Elias experimentou algo semelhante quando fugiu completamente desanimado.
Depois de grandes manifestações do poder de Deus, esperava talvez encontrar novamente sinais extraordinários. No entanto, conforme relata primeiro livro dos Reis, capítulo 19, Deus não falou através do vento forte, nem do terremoto, nem do fogo. A presença do Senhor foi percebida em uma voz mansa e delicada. Essa passagem revela que Deus nem sempre escolhe as manifestações mais impressionantes para se aproximar dos seus filhos. Muitas vezes, sua presença chega de maneira tão serena que apenas um coração disposto consegue reconhecê-la. O problema nem sempre é que Deus deixou de falar. Às vezes, esperamos que Ele fale apenas do jeito que imaginamos. Também precisamos reconhecer que o silêncio tem o poder de revelar aquilo que o barulho costuma esconder. Quando tudo vai bem, raramente percebemos onde realmente depositamos nossa confiança. Mas quando Deus parece silencioso, nosso coração começa a mostrar aquilo em que estava apoiado. Descobrimos se buscávamos apenas respostas rápidas ou se desejávamos verdadeiramente a presença do Senhor. Descobrimos se nossa fé dependia de milagres constantes ou do caráter imutável de Cristo. Embora esse processo seja desconfortável, ele purifica nossas motivações e fortalece nossa comunhão com Deus de uma maneira que dificilmente aconteceria em tempos de completa tranquilidade. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa fase. Você continua esperando uma direção clara, mas tudo parece permanecer quieto. Não interprete imediatamente esse silêncio como ausência do Pai. Lembre-se de que o agricultor trabalha longamente debaixo da terra antes que qualquer fruto apareça na superfície. O fato de você não enxergar movimento não significa que nada esteja acontecendo. Deus continua agindo onde seus olhos não alcançam. Sua graça continua sustentando você, enquanto sua sabedoria prepara o tempo certo para cada resposta. E existe algo ainda mais surpreendente. Algumas das maiores bênçãos que Deus realiza não aparecem imediatamente. Elas permanecem escondidas durante anos, produzindo frutos que só serão percebidos muito tempo depois. Isso significa que até mesmo orações feitas no passado podem continuar transformando vidas no presente. Essa extraordinária realidade que vamos descobrir no próximo capítulo. As orações esquecidas que continuam produzindo frutos anos depois. Existe algo extraordinário sobre a oração que quase nunca percebemos. Nós costumamos medir sua eficácia pelo tempo que leva para recebermos uma resposta. Se ela chega rapidamente, acreditamos que Deus respondeu. Se demora, pensamos que talvez nossa oração tenha sido esquecida. Mas o reino de Deus não funciona segundo o relógio humano. Existem orações que continuam produzindo efeitos muito tempo depois de terem sido feitas. Há lágrimas derramadas diante de Deus que continuam sendo lembradas pelo céu quando nós mesmos já esquecemos daquele momento. O Senhor não trabalha apenas no presente. Ele faz com que uma oração fiel alcance pessoas, situações e tempos que ultrapassam aquilo que conseguimos enxergar. Talvez você se lembre de uma oração feita muitos anos atrás. Naquela época, você pedia direção, proteção, sabedoria ou livramento. Com o passar do tempo, a vida mudou, novos desafios surgiram e aquela oração ficou perdida em sua memória. Mas será que ela realmente foi esquecida diante de Deus? As Escrituras revelam um Pai que jamais trata a oração sincera como algo descartável. Cada clamor, feito com um coração verdadeiro, permanece precioso diante dele. O que para nós parece um momento encerrado, para Deus pode continuar fazendo parte de uma obra que ainda está sendo construída. Pense em quantas pessoas hoje caminham com Cristo, porque alguém decidiu orar por elas anos atrás. Talvez uma mãe tenha dobrado os joelhos durante décadas por um filho que parecia completamente distante de Deus.
Talvez um avô tenha pedido ao Senhor que guardasse sua família, mesmo sem viver tempo suficiente para testemunhar todas as respostas. Talvez um amigo tenha intercedido por você em um período difícil e nunca tenha sabido que aquela oração sustentou sua vida em um dos momentos mais escuros da sua caminhada. O céu registra aquilo que a memória humana muitas vezes deixa para trás. A Bíblia apresenta um exemplo profundamente tocante na vida de Ana. Durante muito tempo, ela derramou sua alma diante do Senhor pedindo um filho. Muitos enxergavam apenas sua dor, mas Deus enxergava muito além daquele pedido. Quando Samuel nasceu, sua vida não representou apenas a resposta a uma mãe aflita. Deus estava preparando um profeta que influenciaria toda uma geração de Israel. Ana orava por uma necessidade pessoal. O Senhor respondia construindo uma história que alcançaria um povo inteiro. Esse é o modo de agir de Deus. Suas respostas frequentemente ultrapassam o tamanho daquilo que pedimos. Também acontece algo semelhante em nossa própria vida. Existem momentos em que oramos pedindo apenas força para suportar um dia difícil. Sem perceber, Deus usa aquela experiência para formar em nós uma compaixão que futuramente consolará outras pessoas. Oramos para vencer uma batalha específica, mas o Senhor utiliza esse processo para desenvolver um caráter que servirá de testemunho durante muitos anos. Nós costumamos enxergar apenas o problema imediato. Deus enxerga o legado que nascerá depois da resposta. É por isso que algumas orações continuam produzindo frutos, mesmo quando acreditamos que seu propósito já terminou. Talvez você esteja vivendo hoje o resultado de orações feitas por pessoas que nem fazem mais parte desta terra. Essa ideia pode parecer difícil de compreender, mas revela a profundidade da fidelidade divina. O amor de Deus atravessa gerações. Sua aliança não se limita ao presente. Quando homens e mulheres entregam sua família, seus filhos e seu futuro nas mãos do Senhor, estão confiando que Ele continuará trabalhando além do tempo que seus próprios olhos poderão contemplar. Isso não significa que Deus esteja preso às orações humanas. Significa que Ele escolhe, em sua graça, incluir nossos clamores em seus propósitos eternos. Existe ainda uma dimensão muito pessoal dessa verdade. Talvez você tenha parado de orar por determinada situação porque acreditou que tudo estava perdido. Talvez tenha desistido de pedir pela conversão de alguém, pela restauração de um relacionamento ou pela cura de uma ferida antiga. Mas o fato de você ter deixado de falar sobre esse assunto não significa que Deus tenha deixado de agir. O Senhor não esquece aquilo que foi colocado diante dele com sinceridade. Seu tempo continua sendo perfeito, mesmo quando nossa esperança parece enfraquecer. Muitas respostas amadurecem lentamente, como uma árvore que cresce em silêncio antes de oferecer sombra e frutos. Essa compreensão transforma nossa maneira de enxergar a oração. Ela deixa de ser apenas um pedido imediato e passa a ser um ato de confiança no Deus que governa o tempo. Orar é plantar sementes que talvez nem sempre veremos florescer imediatamente, mas que jamais serão ignoradas pelo Pai. Nada do que é entregue verdadeiramente a Deus se perde. Nenhuma lágrima sincera é desperdiçada. Nenhum clamor feito em fé desaparece no vazio. O Senhor continua trabalhando onde nossa visão termina, conduzindo histórias que ainda estão sendo escritas. E quando percebemos que nossas orações podem atravessar anos, surge uma pergunta ainda mais consoladora. Se as orações dos servos de Deus permanecem preciosas diante do Pai, o que dizer da intercessão daquele que nunca deixou de amar você, nem por um único instante? Existe alguém cuja oração jamais falha, jamais enfraquece e jamais termina. É exatamente sobre essa esperança que vamos falar no próximo capítulo. O amor de Cristo permanece ativo mesmo quando sua força termina.
Existe uma verdade que pode mudar completamente a maneira como você enfrenta os dias em que se sente espiritualmente esgotado. Muitas pessoas acreditam que o relacionamento com Deus depende principalmente daquilo que elas conseguem fazer por Ele. Pensam que, se conseguirem orar bastante, ler a Bíblia todos os dias e permanecer emocionalmente fortes, estarão próximas de Cristo. Mas quando as forças desaparecem, surge o medo de que o próprio Senhor também tenha se afastado. O Evangelho, porém, revela exatamente o contrário. A esperança do cristão nunca esteve baseada na capacidade humana de permanecer firme. Ela sempre esteve baseada na fidelidade de Jesus, que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando olhamos para a cruz, percebemos que Cristo nunca esperou que a humanidade estivesse forte para demonstrar seu amor. Ele veio quando estávamos perdidos, veio quando éramos incapazes de salvar a nós mesmos, veio quando ninguém poderia apresentar méritos diante de Deus. Isso significa que seu amor nunca foi uma recompensa pela nossa força espiritual. Desde o início, foi um presente oferecido àqueles que reconhecem sua necessidade. Se foi assim quando você ainda nem conhecia o Senhor, por que seria diferente agora que pertence a Ele? Aquele que começou a boa obra em sua vida não abandona seu próprio trabalho porque você atravessa uma estação de fraqueza. Existe uma imagem muito bonita nas Escrituras que muitas vezes passa despercebida. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 32, Jesus olha para Pedro e faz uma revelação surpreendente. Ele diz que Satanás havia pedido para peneirá-lo como trigo. Em seguida, porém, acrescenta algo extraordinário. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Observe o que isso significa. Pedro ainda cometeria um dos maiores erros de sua vida ao negar conhecer Jesus. Mesmo assim, antes da queda acontecer, Cristo já havia intercedido por ele. O Senhor não esperou Pedro fracassar para então decidir ajudá-lo. Sua intercessão antecedeu o momento da maior fraqueza daquele discípulo. Essa passagem revela um aspecto maravilhoso do caráter de Cristo. Ele conhece nossas futuras batalhas antes mesmo que nós saibamos que elas existem. Conhece as tentações que enfrentaremos, os dias em que nossa esperança será pequena, as noites em que as lágrimas falarão mais alto do que nossas palavras. Ainda assim, seu amor não diminui. Sua intercessão não enfraquece. Sua fidelidade não depende do nosso desempenho. Enquanto nós enxergamos apenas o próximo passo, Jesus contempla toda a caminhada e continua sustentando aqueles que pertencem a Ele. Talvez você esteja se culpando porque sua vida espiritual já não parece tão intensa quanto em outros tempos. Você se lembra de épocas em que falava de Jesus com entusiasmo, acordava cedo para orar e sentia alegria em cada momento da presença de Deus. Hoje, porém, tudo parece mais difícil. O coração continua amando o Senhor, mas o corpo está cansado, a mente está sobrecarregada e a alma parece caminhar lentamente. É justamente para momentos assim que essa verdade precisa ser lembrada. Cristo não ama uma versão idealizada de você. Ele ama a pessoa real que você é neste exato momento, conhecendo completamente suas limitações e suas feridas. Isso não significa que Deus deseja que permaneçamos espiritualmente adormecidos. Pelo contrário, o Senhor sempre nos chama para crescer, amadurecer e renovar nossa comunhão com Ele. Mas existe uma enorme diferença entre um convite amoroso e uma condenação. Jesus nunca conduziu pessoas ao arrependimento através do desprezo. Ele transformava vidas revelando a profundidade da graça. Foi essa graça que levantou Pedro depois da negação. Foi essa graça que restaurou discípulos assustados após a crucificação. Foi essa graça que alcançou Saulo quando ele ainda perseguia a igreja.
O amor de Cristo sempre chega antes da transformação completa. Há outra verdade que fortalece o coração. O escritor da carta aos Hebreus declara que Jesus vive para sempre e, por isso, pode salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, porque vive sempre para interceder por eles, conforme Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Essa declaração muda nossa perspectiva sobre a caminhada cristã. Neste exato instante, enquanto você ouve esta mensagem, Cristo continua exercendo seu ministério diante do Pai. Sua obra não terminou na ressurreição. Seu cuidado continua ativo. Sua intercessão permanece constante. O Salvador que entregou sua vida por você também continua sustentando sua fé quando você já não encontra forças para sustentá-la sozinho. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Enquanto você se preocupa por não conseguir encontrar palavras para orar, existe um Salvador que jamais interrompe seu cuidado. Enquanto você teme que sua fé esteja desaparecendo, Cristo continua apresentando diante do Pai a obra perfeita que realizou em seu favor. Sua segurança não está fundamentada na intensidade das suas emoções, mas na perfeição da obra daquele que venceu o pecado, a morte e toda forma de condenação. É por isso que o cristão pode descansar. Não porque seja forte o suficiente, mas porque pertence a um Salvador que nunca deixa de ser fiel. Essa verdade produz uma paz que vai além das circunstâncias. Você pode atravessar períodos difíceis, enfrentar dúvidas, lutar contra o desânimo e ainda assim permanecer guardado pelo amor de Cristo. Sua mão não perde aqueles que o Pai lhe confiou. Seu olhar não se distrai. Sua misericórdia não envelhece. Seu compromisso com seus filhos permanece inabalável. E justamente quando começamos a compreender a profundidade desse amor, surge outra pergunta importante. Se Cristo continua intercedendo por nós continuamente, por que Deus permite que existam noites em que ainda parece tão difícil sentir sua presença? A resposta revela um propósito escondido que poucos conseguem enxergar, e é exatamente isso que vamos descobrir no próximo capítulo. O propósito escondido por trás das noites em que você não consegue falar com Deus. Existem noites que parecem não terminar. O quarto está em silêncio. A casa inteira dorme, mas sua mente continua desperta. Você tenta organizar uma oração, procura uma palavra que consiga traduzir aquilo que está sentindo, mas nada acontece. Apenas o peso do coração permanece. Nesses momentos, muitos acreditam que chegaram ao ponto mais distante de Deus. Pensam que, se não conseguem orar como antes, é porque algo essencial foi perdido. No entanto, as noites mais silenciosas da alma nem sempre são um sinal de afastamento. Em muitas ocasiões, elas se tornam o lugar onde Deus realiza suas obras mais profundas, justamente porque tudo aquilo em que antes confiávamos começa a desaparecer. Enquanto tudo está dando certo, é muito fácil acreditar que nossa fé é forte. Quando as respostas chegam rapidamente, quando sentimos alegria durante a oração e quando a presença de Deus parece evidente, nossa confiança cresce naturalmente. O verdadeiro desafio surge quando essas sensações desaparecem. É nesse momento que descobrimos onde nossa esperança realmente estava apoiada. Será que confiávamos em Deus ou apenas nas emoções que experimentávamos ao buscá-lo? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas ela revela uma verdade importante. Deus não deseja que nossa comunhão dependa daquilo que sentimos. Ele deseja que ela esteja firmada em quem Ele é. As Escrituras mostram que diversos homens e mulheres de Deus atravessaram períodos semelhantes. Jó perdeu bens, saúde e pessoas que amava. Durante boa parte da sua história, ele não recebeu respostas claras para suas perguntas. Em vários momentos, expressou sua dor com sinceridade diante do Senhor. Ainda assim, Deus jamais deixou de observar cada detalhe da sua caminhada. O silêncio que Jó enfrentou
não significava ausência divina. Havia uma realidade invisível acontecendo além daquilo que seus olhos conseguiam enxergar. Somente no tempo certo, ele compreenderia que Deus esteve presente durante toda a jornada, mesmo quando parecia distante. Existe um detalhe que costuma passar despercebido. Deus poderia ter explicado imediatamente tudo o que estava acontecendo com Jó. Poderia ter revelado a dimensão espiritual daquela prova logo no início, mas escolheu não fazer isso. Por quê? Porque havia algo ainda mais importante do que oferecer respostas rápidas. Deus estava conduzindo Jó a um conhecimento mais profundo do seu caráter. No final da história, Jó declara que antes conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora seus olhos o contemplavam de uma maneira completamente diferente. A dor não foi o objetivo. Ela se tornou o caminho através do qual sua confiança deixou de depender das circunstâncias para descansar na grandeza de Deus. Talvez você esteja vivendo uma noite semelhante. Você continua esperando que Deus fale claramente, mas tudo parece permanecer em silêncio. É possível que sua maior necessidade neste momento não seja receber todas as explicações que deseja, mas descobrir que Cristo continua presente, mesmo quando as explicações ainda não chegaram. Existe uma paz que nasce quando entendemos que Deus nunca prometeu revelar cada detalhe do caminho. Ele prometeu caminhar conosco durante todo o percurso. Há uma enorme diferença entre conhecer todo o futuro e saber que jamais estaremos sozinhos ao atravessá-lo. Também existe outro propósito escondido nessas noites difíceis. Elas nos libertam da ilusão de que controlamos nossa própria vida espiritual. Enquanto tudo depende da nossa capacidade, sempre existirá orgulho escondido dentro do coração. Mas quando percebemos que nem sequer conseguimos produzir uma oração sem depender da graça de Deus, aprendemos algo precioso. Descobrimos que até nossa perseverança é sustentada pelo Senhor. A salvação nunca foi construída sobre a força humana. Nossa permanência na fé também não. Tudo começa e continua pela graça daquele que nos chamou. Essa descoberta não enfraquece a fé. Ela a torna muito mais sólida, porque deixa de confiar em nós para confiar completamente em Cristo. Há pessoas que dizem ter conhecido Deus verdadeiramente apenas depois de atravessarem a fase mais difícil da vida. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque ela removeu falsas seguranças. Enquanto havia muitas respostas, elas confiavam nas respostas. Quando as respostas desapareceram, aprenderam a confiar no Deus que permanece mesmo durante o silêncio. Esse tipo de relacionamento produz uma maturidade que não depende das circunstâncias. A paz deixa de ser consequência de uma vida perfeita e passa a nascer da certeza de que Deus continua presente em qualquer situação. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja construindo em você hoje. Talvez a noite que parece interminável esteja preparando um amanhecer espiritual que você ainda não consegue imaginar. Deus nunca desperdiça o sofrimento daqueles que caminham com Ele. Cada lágrima pode se transformar em compaixão. Cada espera pode fortalecer a esperança. Cada silêncio pode aprofundar a intimidade com o Pai. O que hoje parece apenas uma ausência pode, no futuro, revelar-se como um dos períodos em que Deus esteve trabalhando mais intensamente na sua alma. E existe uma maneira surpreendente pela qual o Senhor costuma sustentar seus filhos durante essas noites. Muitas vezes, Ele envia pessoas que nem imaginam que estão sendo usadas como instrumentos da sua graça. Enquanto você acredita estar completamente sozinho, Deus já está movendo corações para carregar parte do peso que você não consegue mais suportar. É sobre essa manifestação silenciosa do cuidado divino que vamos falar no próximo capítulo. Como Deus sustenta você através de pessoas que talvez nunca conheça.
Uma das maneiras mais discretas e, ao mesmo tempo, mais extraordinárias pelas quais Deus responde às nossas necessidades é através de pessoas que muitas vezes nunca saberemos que fizeram parte da nossa história. Nós costumamos imaginar que a ação de Deus sempre acontecerá de forma sobrenatural, visível e impossível de ignorar. Esperamos um grande milagre, uma voz audível ou uma mudança instantânea nas circunstâncias. No entanto, inúmeras vezes o Senhor escolhe agir por meio de gestos simples, encontros aparentemente comuns e pessoas que obedecem a um impulso silencioso do Espírito Santo. Quando isso acontece, muitos chamam de coincidência. A Bíblia chama de providência. Talvez você já tenha vivido algo assim sem perceber. Houve um dia em que você estava decidido a desistir de tudo, mas alguém enviou uma mensagem exatamente naquele momento. Talvez um telefonema inesperado tenha interrompido pensamentos que ninguém conhecia. Talvez uma conversa rápida tenha renovado uma esperança que parecia completamente perdida. Talvez uma pessoa tenha dito apenas uma frase, sem imaginar que aquelas poucas palavras sustentariam você durante semanas. Quem falou provavelmente esqueceu aquele encontro poucos dias depois. Você, porém, jamais conseguiu esquecer. O que aquela pessoa não sabia é que Deus a estava usando como resposta para uma oração que talvez nem tivesse sido pronunciada em voz alta. Esse é um aspecto maravilhoso do reino de Deus. O Senhor gosta de envolver seus filhos na obra de cuidar uns dos outros. Em vez de realizar tudo de maneira isolada, Ele permite que pessoas comuns participem da manifestação da sua graça. É por isso que tantas vezes encontramos nas Escrituras homens e mulheres sendo enviados exatamente no momento em que alguém precisava de ajuda. Não porque possuíssem poderes especiais, mas porque estavam sensíveis à direção de Deus. O Espírito Santo continua movendo corações hoje, da mesma forma que fazia nos tempos bíblicos. A diferença é que nem sempre percebemos que estamos participando de algo muito maior do que imaginamos. Pense em Filipe. Conforme o livro de Atos dos Apóstolos relata, em determinado momento, Deus o direcionou para um caminho aparentemente vazio no deserto. Humanamente, aquela decisão não fazia sentido. Mas naquele lugar havia um homem que buscava compreender as Escrituras e precisava de alguém que lhe explicasse o caminho da salvação. Filipe não conhecia toda a história antes de obedecer. Apenas respondeu ao chamado do Senhor. Aquela simples atitude mudou completamente a vida daquele viajante. Quantas vezes Deus também envia alguém ao seu encontro sem revelar antecipadamente o motivo? Quantas pessoas cruzam nosso caminho porque fazem parte de uma resposta preparada pelo céu? Existe outra realidade igualmente impressionante. Às vezes, você é a pessoa que Deus deseja usar para responder à oração de alguém. Talvez o Espírito coloque no seu coração o desejo de visitar uma pessoa, enviar uma mensagem ou fazer uma ligação. Em muitos casos, nós ignoramos esse impulso por acharmos que não faz diferença. Pensamos que a pessoa está ocupada, que pode interpretar mal nossa iniciativa ou que aquele gesto é pequeno demais para ter importância. No entanto, o Senhor frequentemente trabalha exatamente através dessas pequenas demonstrações de cuidado. Uma atitude simples, feita no momento certo, pode impedir que alguém perca completamente a esperança. O apóstolo Paulo experimentou isso diversas vezes durante seu ministério. Em momentos de perseguição, prisão e sofrimento, Deus levantava irmãos para encorajá-lo, cuidar de suas necessidades e fortalecer sua caminhada. Essas pessoas talvez nunca imaginassem que seus gestos seriam registrados nas Escrituras como exemplos da fidelidade divina. Elas apenas serviram com amor. Deus transformou essa obediência em consolo para seu servo.
Isso nos ensina que nenhuma expressão sincera de cuidado é pequena demais quando nasce da direção do Senhor. O reino de Deus cresce silenciosamente através de pessoas dispostas a amar sem esperar reconhecimento. Talvez você esteja pensando que não possui grandes dons, que sua vida é simples demais para fazer diferença na caminhada de outra pessoa. Mas Deus nunca dependeu de recursos extraordinários para realizar obras extraordinárias. Jesus multiplicou poucos pães e alguns peixes para alimentar uma multidão. Escolheu pescadores, cobradores de impostos e pessoas comuns para anunciar o Evangelho ao mundo. O Senhor continua olhando para corações disponíveis, não para currículos impressionantes. Às vezes, a única coisa que Ele procura é alguém disposto a obedecer a uma direção aparentemente pequena, sem imaginar o impacto eterno daquela decisão. Essa verdade também traz conforto para quem se sente sozinho. Talvez você olhe ao redor e pense que ninguém percebe sua luta. No entanto, Deus conhece exatamente quem colocar no seu caminho e quando fazer isso. Pode ser alguém da sua família, pode ser um irmão da igreja, pode ser uma pessoa que você nunca viu antes. O importante não é quem será usado, mas quem está conduzindo esse encontro. Quando o Senhor decide cuidar de um filho, nenhuma distância, nenhuma circunstância e nenhuma limitação humana impedem sua providência. Ele continua sendo o Deus que prepara mesas no deserto e envia auxílio no momento exato em que mais precisamos. Ao compreender isso, passamos a enxergar nossa história de maneira diferente. Descobrimos que nunca estivemos cercados apenas por acontecimentos aleatórios. Havia uma mão invisível organizando encontros, protegendo caminhos e colocando pessoas certas nos momentos certos. Talvez você nunca saiba quantas vezes Deus respondeu suas orações através de alguém que apenas decidiu obedecer a um impulso do Espírito Santo. Mas existe uma descoberta ainda mais profunda esperando por nós. Depois de olhar para trás com atenção, muitos percebem algo que muda completamente sua visão da própria caminhada. Descobrem que durante todo esse tempo jamais estiveram lutando sozinhos. O momento em que você descobre que nunca esteve lutando sozinho, existe um instante na caminhada cristã em que Deus nos permite olhar para trás com outros olhos. Não é porque todas as perguntas foram respondidas. Não é porque toda dor desapareceu. É porque, pela primeira vez, começamos a enxergar uma linha invisível de fidelidade, atravessando toda a nossa história. Aquilo que antes parecia uma sequência de acontecimentos desconexos passa a revelar um cuidado constante. Percebemos que houve momentos em que acreditávamos estar completamente abandonados, mas hoje conseguimos identificar sinais claros de que Deus jamais saiu do nosso lado. A maior surpresa não é descobrir que Deus apareceu em alguns momentos especiais. É perceber que Ele esteve presente até nos dias em que sua presença parecia totalmente escondida. Quando atravessamos o sofrimento, nossa visão costuma ficar limitada ao presente. A dor ocupa tanto espaço que deixa pouca margem para enxergar qualquer outra coisa. Por isso, muitas vezes concluímos que estamos enfrentando tudo sozinhos. Mas a verdade é que nossa percepção nunca foi capaz de medir a presença de Deus. Ela mede apenas aquilo que conseguimos sentir. O Senhor, porém, continua agindo independentemente das nossas emoções. Sua fidelidade não aumenta quando estamos fortes, nem diminui quando estamos cansados. Ela permanece absolutamente constante porque faz parte de quem Ele é. Essa é uma das maiores diferenças entre o amor humano e o amor de Deus. O amor das pessoas pode oscilar. O amor do Senhor permanece inabalável. Talvez você consiga lembrar de uma situação que, naquela época, parecia impossível de suportar. Você acreditava sinceramente que não conseguiria seguir em frente. No entanto, aqui está você,
ainda respira, ainda consegue ouvir esta mensagem. Ainda existe esperança dentro do seu coração, mesmo que ela pareça pequena. O simples fato de você ter chegado até aqui já revela que existiu uma força sustentando seus passos quando suas próprias forças haviam terminado. Você talvez tenha atribuído isso ao tempo, ao acaso ou à resistência humana. Mas será que não foi a mão de Deus sustentando você durante todo esse percurso? Será que o Senhor não estava carregando parte do peso que você jamais conseguiria suportar sozinho? As Escrituras revelam essa realidade de maneira profundamente emocionante na história dos discípulos a caminho de Emaús, conforme Lucas capítulo 24. Eles caminhavam desanimados, convencidos de que todas as suas esperanças haviam morrido na cruz. Enquanto conversavam sobre sua tristeza, Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar ao lado deles. O detalhe impressionante é que eles não o reconheceram. Cristo esteve presente durante toda a conversa. Ouviu suas dúvidas, respondeu suas perguntas e aqueceu seus corações antes que percebessem quem realmente caminhava ao lado deles. Quantas vezes isso também aconteceu conosco? Quantas vezes Jesus esteve mais perto do que imaginávamos, enquanto nós insistíamos em acreditar que estávamos completamente sozinhos. Essa passagem nos ensina algo extraordinário. A presença de Cristo nunca depende da nossa capacidade de reconhecê-lo imediatamente. Ele continua caminhando conosco mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem percebê-lo. Isso significa que a ausência da percepção não é prova da ausência da presença. Há momentos em que Deus escolhe revelar seu cuidado apenas depois que atravessamos determinada fase da vida. Não porque desejasse aumentar nosso sofrimento, mas porque algumas lições só podem ser compreendidas quando olhamos para trás. O que antes parecia abandono se transforma em testemunho. O que antes parecia silêncio se transforma em evidência da fidelidade divina. Talvez hoje você ainda esteja vivendo uma dessas fases em que tudo parece confuso. Se for esse o seu caso, permita que esta verdade permaneça guardada no seu coração. Nem toda resposta chega antes da caminhada terminar. Algumas respostas nascem justamente quando percebemos que conseguimos atravessar aquilo que parecia impossível. Você talvez não consiga enxergar agora, mas um dia olhará para este período e perceberá detalhes que hoje passam despercebidos. Verá portas que Deus fechou para protegê-lo, pessoas que colocou no seu caminho no momento certo, livramentos que nunca chegaram ao seu conhecimento. Descobrirá que havia uma história sendo escrita enquanto você acreditava que tudo estava parado. Existe também outro aspecto profundamente consolador. Quando Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme Mateus capítulo 28, versículo 20, ele não condicionou essa promessa ao nosso estado emocional. Não disse que permaneceria apenas quando estivéssemos confiantes, alegres ou espiritualmente fortes. Sua promessa alcança os dias bons e os dias ruins. Alcança as manhãs de esperança e as noites de lágrimas. Alcança os momentos em que oramos com alegria e também aqueles em que apenas conseguimos permanecer em silêncio. Essa promessa revela que nossa companhia nunca dependeu da nossa capacidade de senti-lo, mas da decisão irrevogável de Cristo de permanecer conosco. Quando essa verdade finalmente alcança o coração, algo muda profundamente. A ansiedade começa a perder força. O medo deixa de controlar cada pensamento. A culpa já não possui o mesmo poder. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque nasce uma certeza maior do que eles. A certeza de que Deus jamais abandonou sua obra em sua vida. Você nunca caminhou sozinho. Nunca enfrentou uma batalha isoladamente. Nunca derramou uma lágrima sem que o Pai a conhecesse. Mesmo nos dias em que tudo parecia vazio, havia uma presença sustentando cada passo.
E quando essa certeza se torna parte da nossa vida, uma esperança completamente nova começa a nascer. Já não olhamos apenas para aquilo que perdemos ou para aquilo que ainda esperamos receber. Passamos a descansar na convicção de que existe uma intercessão constante acontecendo em nosso favor. Compreender quem continua orando por nós transforma o medo em confiança e o desânimo em esperança. É exatamente essa verdade que nos conduzirá ao próximo capítulo. A esperança renasce quando você entende quem continua orando por você. Há um momento em que toda a mensagem do Evangelho deixa de ser apenas um conjunto de verdades que conhecemos e se transforma em algo que sustenta a nossa própria vida. Esse momento acontece quando entendemos que nossa esperança nunca dependeu apenas das nossas orações, mas da fidelidade daquele que jamais deixou de interceder por nós. Enquanto você acreditava que seu silêncio significava o fim da sua comunhão com Deus, o céu continuava trabalhando. Enquanto você lutava para encontrar palavras, Cristo permanecia fiel. Enquanto sua alma se sentia vazia, o Espírito Santo continuava realizando uma obra que seus olhos jamais poderiam enxergar completamente. Essa verdade muda tudo, porque devolve ao coração cansado aquilo que ele mais precisava recuperar: esperança. Durante toda esta caminhada, talvez você tenha se identificado com diferentes momentos. Talvez tenha lembrado das noites em que não conseguiu orar, das manhãs em que a Bíblia parecia difícil de compreender, dos dias em que sua fé parecia pequena demais para enfrentar os problemas que surgiam diante de você. Talvez até tenha pensado que Deus estivesse esperando você voltar a ser forte para então se aproximar novamente. Mas as Escrituras contam uma história completamente diferente. O Senhor nunca ficou esperando que você recuperasse suas forças para decidir amá-lo outra vez. Seu amor permaneceu constante durante todo o tempo. Sua graça continuou sustentando você, mesmo quando você já não conseguia perceber sua presença. O apóstolo Paulo escreve uma das declarações mais consoladoras da palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27. Ele explica que o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, porque nem sempre sabemos orar como convém. Então acrescenta que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Observe a profundidade dessa promessa. Deus não apenas ouve nossas orações. Quando nossas limitações impedem que elas sejam expressas, o próprio Espírito Santo continua intercedendo conforme a perfeita vontade do Pai. Isso significa que nem mesmo nossa incapacidade consegue interromper o cuidado divino. Onde nossa força termina, a graça continua trabalhando. Mas essa não é a única esperança apresentada pelas Escrituras. Como vimos anteriormente, Hebreus capítulo 7, versículo 25, afirma que Jesus vive para sempre para interceder por aqueles que pertencem a Ele. Repare na beleza dessa verdade. O Espírito Santo intercede dentro de nós, enquanto Cristo intercede por nós diante do Pai. Não estamos falando de duas obras separadas, mas da perfeita manifestação do amor de Deus em favor dos seus filhos. O mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por nós, continua cuidando de nós diariamente. A cruz não foi o encerramento do seu amor. Foi a prova definitiva de que esse amor jamais terá fim. Quando compreendemos isso, a culpa começa a perder seu domínio. Durante muito tempo, talvez você tenha pensado que precisava conquistar novamente a atenção de Deus, como se fosse necessário provar que ainda era digno de ser ouvido. Mas ninguém conquista aquilo que já foi oferecido pela graça. Você não precisa convencer Cristo a amar você novamente. Ele nunca deixou de amar. Não precisa persuadir o Espírito Santo a ajudá-lo. Ele já está presente. Não precisa fazer Deus lembrar da sua existência. Antes que você pronunciasse seu primeiro clamor, ele já conhecia toda a sua história.
O coração que entende essa realidade encontra descanso, porque deixa de viver tentando merecer aquilo que sempre foi um presente do amor divino. Talvez a maior transformação não seja perceber que Deus responde às orações. A maior transformação acontece quando você descobre que nunca esteve sozinho na própria oração. Havia uma intercessão sustentando sua fé quando ela parecia pequena. Havia uma presença fortalecendo seu coração quando você acreditava estar vazio. Havia uma esperança sendo preservada enquanto tudo dentro de você dizia que era hora de desistir. O inimigo tentou convencer você de que seu silêncio era um sinal de derrota. Deus revela que esse mesmo silêncio jamais interrompeu sua fidelidade. O que parecia o fim era apenas um trecho da caminhada onde sua graça trabalhou de maneira ainda mais profunda. Agora talvez você consiga compreender por que não desistiu completamente. Talvez finalmente encontre uma resposta para aquela pergunta que fez tantas vezes. Como consegui continuar depois de tudo o que vivi? A resposta não está apenas na sua resistência. Ela está na fidelidade de Deus. Está na obra contínua de Cristo, está na intercessão do Espírito Santo, está no cuidado invisível do Pai que sustentou cada passo da sua caminhada, mesmo quando você acreditava que estava caindo sozinho. Você chegou até aqui porque Deus nunca abandonou aquilo que começou na sua vida. Por isso, quando a próxima noite difícil chegar, lembre-se desta verdade. Se as palavras faltarem, permaneça na presença do Senhor. Se as lágrimas forem sua única linguagem, não tenha vergonha delas. Se sua alma estiver cansada, descanse sabendo que o céu continua em movimento. Você não precisa carregar sozinho o peso da sua própria salvação, nem da sua própria perseverança. Existe uma intercessão constante acontecendo em seu favor. Existe um Salvador vivo. Existe um Espírito Consolador. Existe um Pai que jamais deixou de olhar para você com amor. E é exatamente essa certeza que nos conduz à última parte desta mensagem. Depois de compreender tudo isso, resta apenas uma pergunta. O que acontece quando sua voz termina, mas a fidelidade de Deus continua para sempre? É essa verdade que encerrará a nossa caminhada. Quando sua voz termina, a fidelidade de Deus continua. Se existe uma verdade que precisa permanecer no seu coração depois desta mensagem, é esta. Você nunca foi sustentado apenas pela força da sua própria fé. Durante muito tempo, talvez tenha acreditado que tudo dependia da sua capacidade de orar, de permanecer firme, de não desanimar ou de nunca vacilar. Mas hoje você descobriu algo muito maior. Antes mesmo que você conseguisse levantar uma única palavra em direção ao céu, Deus já havia voltado seu olhar para você. Antes que suas lágrimas caíssem, Ele já conhecia sua dor. Antes que sua esperança começasse a enfraquecer, Cristo já permanecia fiel. A história da sua salvação nunca começou com sua força. Ela começou com o amor de Deus. E aquilo que nasce do amor perfeito de Deus não é abandonado quando a fraqueza humana aparece. Talvez, enquanto ouvia esta mensagem, você tenha revivido momentos que preferia esquecer. As noites em que não conseguiu dormir. Os dias em que abriu a Bíblia sem conseguir se concentrar. As orações interrompidas pelo cansaço. As dúvidas que nunca teve coragem de contar para ninguém. Talvez você até tenha sentido vergonha por imaginar que sua vida espiritual já não era como antes. Mas agora, olhe para tudo isso sob uma nova perspectiva. Nenhum desses momentos significou que Deus havia desistido de você. Pelo contrário, foi justamente nesses períodos que sua graça sustentou você de maneiras que jamais conseguiu perceber. Se hoje você continua buscando o Senhor, mesmo com todas as suas limitações, isso já é uma evidência de que Ele continua realizando sua obra dentro do seu coração. O Evangelho nunca prometeu que os filhos de Deus viveriam sem lágrimas.
Também nunca prometeu que jamais enfrentariam períodos de silêncio, dúvidas ou cansaço. O que Cristo prometeu foi algo muito maior. Prometeu sua presença, prometeu seu espírito, prometeu que ninguém poderia arrancar de suas mãos aqueles que o Pai lhe confiou. Essa promessa não muda quando suas emoções mudam. Ela permanece firme quando sua fé parece pequena, quando sua oração é silenciosa e quando suas forças chegam ao limite. O fundamento da esperança cristã nunca esteve na estabilidade do nosso coração, mas na imutável fidelidade do coração de Deus. Por isso, quando chegar o próximo dia difícil, não permita que sua mente transforme o silêncio em condenação. Não conclua que Deus foi embora apenas porque você não conseguiu senti-lo. Lembre-se de tudo o que vimos até aqui. O Pai continua ouvindo aquilo que você nunca conseguiu dizer. O Espírito Santo continua intercedendo quando faltam palavras. Cristo continua apresentando diante do Pai a obra perfeita que realizou em seu favor. O céu continua em movimento, mesmo quando tudo parece parado na terra. Essa realidade não depende das circunstâncias. Ela depende do caráter daquele que jamais mente e jamais abandona seus filhos. Talvez você nunca saiba quantas vezes Deus o protegeu sem que percebesse. Talvez nunca descubra quantas portas Ele fechou para preservar seu futuro, quantas pessoas colocou em seu caminho no momento certo, ou quantos perigos foram impedidos por sua providência silenciosa. Mas um dia, na presença do Senhor, toda essa história será revelada. Você verá que nunca caminhou sozinho. Descobrirá que existia uma fidelidade invisível sustentando cada passo da sua jornada. E naquele dia, compreenderá plenamente que, mesmo nos momentos em que sua voz desapareceu, Deus jamais deixou de ouvir o seu coração. Se hoje você sente que não consegue fazer uma longa oração, não carregue mais esse peso. Apenas permaneça diante de Deus. Se tudo o que conseguir dizer for, Senhor, eu preciso de Ti, saiba que isso é suficiente para um pai que conhece profundamente seus filhos. Se nem essas palavras conseguirem sair, permaneça em silêncio na presença dEle. O Deus que formou seu coração entende sua linguagem antes mesmo que ela exista. Você não precisa impressioná-lo, não precisa esconder sua fraqueza, não precisa fingir uma força que já não possui. O Senhor recebe você exatamente como está e começa a restaurar aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Antes de encerrar, quero deixar uma pergunta para permanecer com você durante os próximos dias. E se, justamente na fase em que você acreditou estar mais distante de Deus, tiver sido o período em que Ele esteve mais perto do que nunca? Guarde essa verdade. Ela pode mudar completamente a forma como você enxerga sua caminhada daqui para frente. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários apenas estas palavras: Deus nunca deixou de me ouvir. Dumont. Esse pequeno gesto pode fortalecer alguém que hoje está vivendo exatamente a luta que você enfrentou. E se você conhece alguém que está cansado, que já não consegue orar como antes, ou que acredita que Deus o abandonou, compartilhe esta mensagem. Talvez ela seja a resposta silenciosa que essa pessoa estava esperando há muito tempo. Que o Senhor fortaleça seu coração, renove sua esperança e faça você descansar todos os dias na certeza de que, quando sua voz termina, a fidelidade de Deus continua para sempre.